Aí, pessoal, chega hoje Renato Portaluppi e começa uma nova era. O que se fala nos bastidores sobre mudanças no time, o que se pode esperar. E essa especulação sobre centroavante, nós vamos falar sobre isso também. E o alerta de Cacalo. Cacalo fez um alerta importante da gente conversar. E claro, as lives do dia. Hoje vai ser um dia diferente e bem agitado. E nós vamos falar sobre isso também. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes um recado para você que tem dívidas acima de R$ 4.000, está com o CPF negativado, CNPJ de sua empresa negativado e precisa de solução. Aqui está, no link da descrição do vídeo, você vai para o WhatsApp da Life Assessoria. Uma equipe especializada vai limpar o seu nome de forma rápida, ágil e segura. Basta que você entre aqui e converse com eles pelo WhatsApp. Isso mesmo, converse e resolva esse problema. Life Assessoria é a solução. Gente, vamos lá. Renato Portaluppi chega hoje. No início da tarde chega, vai ao CT, movimentado com grande segurança, porque vai chegar no aeroporto, vai receber grande parte da torcida, vai lá para valorizar o grande ídolo que é Renato. Ele que vem com uma função muito própria de 10 jogos para segurar o Grêmio na posição que está, no mínimo, para conseguir garantir vaga. Mas agitou o ambiente tricolor em todos os anos. Em todos os anos. A chegada do ídolo Renato, ela mexe com todos. O Grêmio precisa fazer um número de pontos ainda importante, o Grêmio precisa fazer 15 pontos, 16, talvez um pouco menos, depende da projeção. A projeção, segundo o Paulo Pires, ela já diminuiu. Então, nesse momento não está tão confuso assim. Só que nós precisamos ter alguns posicionamentos aqui que dão conta do que representa ele aqui. Porque ele realmente mexe, inclusive com a política. Mas a política nós vamos deixar para... Até porque hoje nós vamos falar de política também. Então chega hoje sobre muita expectativa, principalmente para a coletiva. O que nós vamos fazer? Nós vamos acompanhar a coletiva. E vamos reagir ao vivo aqui. O canal não tem esse costume, mas hoje à tarde, limpei a tarde da agenda para poder acompanhar a coletiva na TV Grêmio e reagir aqui. Antes e depois. Principalmente depois. Vamos fazer uma live longa aqui para comentar ponto a ponto da coletiva de Renato Portaluppi como novo técnico do Grêmio. O que se fala nos bastidores sobre o time dá conta, sim, de mudança em algumas situações, envolvendo a entrada de alguns jogadores da confiança do Renato, de reutilização de outros, pedindo a confiança da torcida. Por exemplo, podem apostar que ele vai pedir a confiança da torcida pro Thiago Santos, pro Tassiano, para ter uma mudança assim. Eu quero salientar, no entanto, que o Renato sempre utilizou um ou outro jovem e deu moral para ele. Sempre fez isso. E agora não vai ser diferente. Eu acredito que ele vá dar moral para o Bitelo, talvez nomear mais algum. O Pedro Lucas trabalhou com ele, talvez entre para 6,5, que o Grêmio não tem hoje. O Renato vai fazer, sim, algumas modificações. O Gabriel pode ser um nomeado por ele. Ele vai pegar um ou dois, vai botar embaixo do braço para revelar. Isso ele faz sempre e não teria por que não fazer nesse momento. Mas, então vai ser, na minha opinião, e dentro do que se diz nos bastidores, essas duas situações que me parecem interessantes. Dito isso, vamos para a segunda parte, porque ontem Wagner Martins trouxe já uma primeira especulação sobre possibilidades de jogadores para 2023. E a informação é a seguinte: se o Renato permanecer, e aí nós temos que compor algo, e no debate raiz de ontem à noite a gente falava sobre isso. O Renato cumprindo a tarefa, que é manter o Grêmio na primeira divisão, vai depender dele ficar ou não. Essa é a verdade. Só que no ano que vem o Grêmio vai ter que fazer um time novo. O Grêmio não vai conseguir permanecer com grande parte dos jogadores que está aí, porque não quer. Então o Grêmio vai querer fazer um time novo. E aí entram situações já de indicações ou de nomes que se possa especular. E o que o Wagner trouxe? Pedro Raul, atual centroavante do Goiás, que atuou no Botafogo no ano passado, que pertence ao futebol japonês, que é jogador empresariado pelo Gauchinho, que é o mesmo agente do Renato,
seria um dos primeiros nomes que o Renato indicou. Eu ainda não acho que o Renato tenha indicado, porque não tem nem para quem indicar. Nem para quem indicar. Mas é uma situação que a gente envolve e que, de alguma maneira, precisamos ficar atentos. Não vejo ainda isso em tom de negócio, mas começo a entender que o Grêmio vai precisar começar a especular. Está na hora, entendeu? Então que se chame uma comissão para começar a especular e pensar no ano que vem. O Grêmio não pode deixar isso acontecer em dezembro. Não pode. Em dezembro é tarde. Está na hora de se mexer, de se movimentar. E isso, de alguma maneira, parece começar a tomar pé. Marcelo Groy foi a primeira, e agora já o Pedro Raul numa outra situação. Lembrando que o Douglas Costa eu não consigo enxergar a possibilidade dele passar por aqui. Então são situações um pouco diferentes. Avançando, nós vamos a Cacalo. Cacalo fez uma coluna no Diário Gaúcho, na verdade ele é colunista, todos os dias tem Cacalo no Diário Gaúcho, e a coluna de hoje ele faz um alerta. Ele diz: coloquem diretores ao lado de Renato para evitar o desgaste de Renato. Escutem o Cacalo. Escutem o Cacalo. O Cacalo é a grande representação ainda do Grêmio, de experiência, de sabedoria. É importante, muitas vezes, a gente olhar e ter sempre essas palavras de sabedoria perto. O que o Cacalo quer evitar? O que aconteceu com o Renato no passado? Esse superpoder do Renato, que é natural, porque ele é do ramo, ele gosta, ele é assim, ele é personalista, ele é centralizador, mas coloca alguém e dilui essa antipatia que causa essa ação em relação à comunidade do Grêmio, seja torcedor, sócio, enfim. Então, o Cacalo faz um alerta, escutem ele. Escutem ele. Talvez isso seja fundamental ali na frente para essa manutenção de um trabalho mais leve. O Cacalo coloca, acredita no Renato, e todos acreditam, e todos acham que ele vai conseguir o objetivo, mas esse alerta é fundamental para a evolução. Então, atenção ao alerta dele. Atenção, ele diz claramente, coloque para aliviar o que foi ruim no passado, para tirar esse desgaste que em determinado momento a gente viu no próprio trabalho do Renato. Passado isso, vamos ao último conteúdo, que é a live de hoje. Porque nós vamos fazer a do Renato, mas nós vamos fazer também o lançamento da primeira chapa, a chapa de Humberto Guerra. Hoje à noite, 20h30, no CTG 35, nós vamos montar aqui tecnicamente as coisas e vamos estar lá para entrevistar o Alberto Guerra e para conversar também com parceiros de chapa dele, para que a gente comece a abrir aqui também a eleição. Vai abrir lá e vai abrir aqui, porque nós vamos falar com todos que forem candidatos. Essa vai ser uma regra deste espaço aqui, dando e tentando ser exatamente assim, contando os segundos para tentar ser igual com todos eles, para que a gente tenha, para que passe para o nosso sócio, para o nosso torcedor, o conhecimento das coisas do Grêmio. Essa é a ideia daqui, nós vamos lá, vou sair do do Donos da Bola Rádio direto para o CTG, já vou estar com o esqueminha montadinho lá para a gente abrir uma live e ficar lá por 1 hora, 2 horas, conversando e principalmente perguntando. E quero que essa pergunta saia também de vocês. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.